Oi. Vamos lá. Hoje nós vamos. Aí estamos na quarta aula e nós vamos dar uma revisada no código final e também ver como é que funciona, tá? Então, só pra gente resumir aqui, aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dividir a aula em três partes. Parte um, explicação geral dos códigos de IoT. O que é que significa IoT? Tá lembrado? Internet das coisas. Internet das coisas, isso. IoT e supervisório e nuvem, Ting e Speak. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos dividir aqui parte 2. Na verdade, acho que vai ser mais de 3 partes. Parte 3. Aí tem a parte 4. A parte 4, o que é que a gente vai fazer? Você vai construir um código. Ó, na verdade, primeiro tem que fazer o seguinte: configuração da nuvem, Ting e Speak. E parte 5, enviar os dados para a nuvem. Então vamos lá. A gente aprendeu o quê? Que a gente já fez aqui os projetos com os sensores, lembra? Que a gente fez da luz. E o que é que um projeto de internet das coisas faz? Ele vai ler aquela informação do sensor e vai enviar para algum lugar. E a gente viu que a gente pode enviar dados de uma placa, né? Aqui, ó, de um ESP. Tomei de um ESP32 LoRa para outro, né? Lembra que a gente fez isso? Com via LoRa, né? Isso. Via LoRa, que é uma comunicação sem fio. Lembra que a gente fez isso? Uhum. Pronto. Então, um ESP32, ó, bota aqui, ó. Rosqueia. Devagarzinho. Pronto. Um ESP32 vai enviar a informação para o outro ESP32, beleza? Então, um vai receber a informação Do sensor. e depois enviar para o outro, né? Isso. Agora esse outro é o gateway, que é a ponte. É a ponte entre quem? É a ponte entre o sensoriamento e a nuvem, a internet, tá? Então lembra que no primeiro vídeo eu mostrei, dei uma visão geral, mostrando os dados na internet. Por exemplo, se um sensor estiver sendo lido aqui e alguém lá nos Estados Unidos quiser ler, ele vai poder ler, ver. Mas quem é que faz esse envio da informação para a nuvem? É o gateway, é o outro ESP32, tá? Que pode ser um ou outro. Você precisa definir quem vai ser o que vai monitorar os sensores e quem vai ser a ponte. Então aqui a gente está trabalhando, né, com 2 ESP32. E agora a gente vai trabalhar somente com gateway. Por quê? Porque a gente já trabalhou com escravo. A gente já fez leitura de sensores, a gente já fez envio de um ESP para o outro, tá? Aí agora chegou a hora da gente entender como é que isso funciona na nuvem, né? E também no supervisório aqui local, que eu vou só dar uma explicação geral. Mas aí eu quero, agora sim, que tu configure o código e a nuvem, né? Configure a nuvem para receber os dados, né? Então, assim como, por exemplo, se você tiver uma entrega para receber, você precisa se preparar para receber essa entrega. Você precisa que alguém esteja na casa. Aí, quando a pessoa chegar, você vai ter que assinar. Aí tem que ser uma pessoa que esteja no pacote. No pacote tem lá, remetente e destinatário. Então tem que ser uma pessoa que seja uma pessoa que esteja lá no pacote como destinatário. Enfim, quem vai receber a informação precisa estar ciente ou precisa estar o quê? Preparado para receber. E quem vai receber a informação? É a nuvem, o banco de dados. Então você precisa configurar o banco de dados para o banco de dados receber a informação. Quem é que configura o banco de dados? São os programadores, entendeu? Então a gente tem que configurar. E quem vai enviar a informação, que vai ser o ESP32 também precisa saber como enviar essa informação. Conversar, né? Como fosse conversar, né? Exatamente, exatamente, vai ter uma conversa.
E não é de qualquer jeito que vai enviar essa informação. Tem todo um protocolo para enviar, tá? A gente vai ver isso aqui direitinho. Então, primeiro, a gente vai ver aqui lembrando que em projetos de internet das coisas, você tem o quê? Tem os escravos. Os escravos são o quê? São as placas que fazem a medição dos sensores. Então, acho que eu falei isso também. Por exemplo, aqui nessa casa, eu poderia ter vários pontos com vários sensores. E essas placas iriam estar enviando tudo para essa aqui. E essa aqui iria concentrar todas as informações para nuvem. É para enviar para a nuvem. Mas aqui eu poderia ter, por exemplo, uma placa fazendo a medição da luminosidade, outra placa fazendo a medição da caixa d'água que está lá atrás. Enfim, cada placa fazendo uma coisa. Mas a gente teria que ter uma para receber isso tudo, né? Isso, aí vai ter uma que vai concentrar, vai receber isso tudo. Vai enviar para o banco de dados. Exatamente. É igual aos Correios. Quando você lembrar da internet das coisas, lembre sempre dos Correios. Você tem um centro de distribuição em cada cidade. Então, quando chega, por exemplo, o pacote lá de São Paulo, ele não vem direto para sua casa, ele vai para um centro de distribuição. Então, tem um local onde se concentram os dados. Tem etapas, né? Tem etapas. Então, vamos lá. Então, aqui é o escravo. Então, tem o código do escravo. Tá aí, ó, o código do escravo. E aqui tem o gateway. Tá aqui o código do gateway. Isso aqui é o final. A gente vai entender mais ou menos como funciona aqui. Então, vamos abrir aqui o do escravo. Tá? E depois, como eu falei, ó, aí, depois que tu entender como funciona, aí você vai construir, não é? Um código para... Aí eu vou dar uma tarefinha para você fazer, tá? Para ver se você entendeu. Vamos lá, esse aqui é o código do escravo. Lembrando que o funcionamento, né, desse projeto como um todo, né, que eu te mostrei, já trouxe aqui, ele tá aqui aqui, ó, se tu quiser depois olhar, ó, no meu canal do YouTube. Você tem uma playlist só para esse específico? Isso. Aí vamos ver aqui vamos aqui no meu canal. Playlist. C++ ou... Projetos do curso, tá aqui, projetos do curso. Se você quer aprender, okay, ó. Fazer um aí aqui, esse internet. projeto, esse vídeo ele mostra, né, todo o funcionamento, né, do projeto, né, que eu já fiz a montagem, fiz tudinho. Então ele mostra todo o funcionamento. Aí aqui, ó, tem a parte do supervisório, que é como se fosse o monitoramento local, para não depender da internet, né? E aqui tem, ó, o monitoramento local, e aqui tem o monitoramento da nuvem. Deixa ele mudar aí, tá demorando um pouquinho. Que é no site, né? No site também, tá aí, ó, na nuvem, tá? Ah, me lembro, você mandou pra mim. Beleza? Pronto. Então vamos lá. Então aqui nós temos o código do escravo. Aqui eu vou precisar incluir bibliotecas, tá? Lembrando, o que é uma biblioteca? A biblioteca é um pacote, né, de recurso computacional que vai ajudar você a desempenhar várias funções sem se preocupar com muitos detalhes de programação. Então, uma biblioteca ela ajuda a otimizar o trabalho do programador, senão você iria pesquisar bem mais. Né? Tipo, então, em vez de fazer um código de 50 mil linhas, tipo 100 linhas, a pessoa resume, né? Porque já tem uma biblioteca que alguém já fez, né? Exatamente. Aqui dentro dessa biblioteca, todas essas linhas, por exemplo, que você falou aí, estaria dentro dessa biblioteca. E no seu código vai ficar bem pequeno. Por quê? Porque você vai chamar uma função só. Quando você chamar aquela função, o microcontrolador, a placa, o computador, a máquina computacional vai executar toda aquela instrução da biblioteca. Então aqui é a biblioteca. Tem a biblioteca para o ESP32 LoRa. Tem a biblioteca para fazer a comunicação entre o ESP32 e o módulo LoRa, né? Como eu falei, o ESP32 é o cérebro, é o microcontrolador, é onde acontece o processamento. E o módulo LoRa é onde acontece o quê? A comunicação. A transmissão, exatamente. A transmissão e
Recebimento, né? Isso, a transmissão e recepção do sinal, exatamente. E aqui nós temos o quê? Nós temos a biblioteca do módulo RFID, tá? Aqui eu tenho, vamos colocar aqui, ó. Aqui eu tenho o módulo RFID que vai servir para fazer o controle de acesso. Aqui eu tenho a biblioteca do sensor de temperatura e aqui eu tenho a biblioteca do sensor ultrassônico. Na verdade, o DHT é sensor de temperatura e umidade do ar, tá? Por que do ar? Porque ele não é um sensor para você fazer a medição de um líquido, medição de temperaturas muito quentes, não. É a temperatura do ar mesmo. Tá? Pronto, aqui tem a variável código pessoa. Que é inteira. Isso, é do tipo inteira. E o que é a variável? Você lembra? É um lugar, é um espaço que você pode armazenar um dado. Isso, é um lugar onde você pode armazenar o dado, exatamente. E nesse caso eu estou armazenando qual dado aqui? Zero. E qual... Que é nada. Não, não é nada. É um vazio, né? Não, é zero. Porque uma coisa é eu fazer isso aqui, ó. Aí tem nada. Mas se eu colocar zero, zero é alguma coisa. Já vai estar armazenado lá zero, o número zero. É. E assim, lembre uma coisa, zero não é nada, depende de onde o zero está. Se for zero, depois, por exemplo, 10 reais. Qual a diferença de 10 e 100 reais? Por causa do zero. Tá vendo? Qual a diferença de zero, de 10 e 1.000 reais? Por causa do zero. Ó, tá vendo? O zero faz diferença, não? Ah, Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, que aqui o código zero pode ser o código da pessoa, da primeira pessoa, pessoa 0, pessoa 1, pessoa 2. Inclusive na programação, você tem os vetores, todas as contagens começando em zero. Então, por exemplo, um vetor de tamanho 10. vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até quanto? Até 9. Não é até 10. Então, veja, quando você bota assim, vetor tamanho 10. Aí começa vetor índice 0, vetor índice 1, vetor índice... Até vetor índice 9. Então, porque o zero conta. Então, o zero ele é importante na programação, tá? Aí aqui eu vou ter o código de... No caso aqui eu fiz para 4 pessoas, não é? Professor 1, professor 2, gestor, aluno. Então, o código 1 seria código... nem sei aqui qual foi o código, eu vou ver aqui. Mas acho que ficou código 1, 2, 3 e 4. Por quê? Porque no momento que você liga, ainda não entrou ninguém. Aí eu vou ter código 0. Entendeu? Por quê? Porque ninguém acessou. Mas a partir do momento que alguém acessar, vai atualizar para 1, para 2, para 3, para 4. Então o código pessoa por exemplo, você vai colocar ali, se uma aproximação for de uma pessoa, Isso. adicionar um valor nessa variável. Né? Exatamente. Então, aqui, ó. Se, por exemplo, se for esse cartão, aí ele vai atualizar a variável com código 1. Se for esse, com código 2, 6, código 3, código 4. Aí podia ser código 5, ó. Entendeu? Aí pelo esse número dentro da variável, você já vai saber quem é a pessoa, né? Isso, exatamente. Por quê? Porque eu vou fazer uma correlação aqui. E na programação você sempre faz isso. Você sempre faz correlação entre as coisas. Aqui tem trava elétrica, aí a variável. Mesma coisa. Do tipo inteira, o nome dessa variável se chama trava elétrica e o conteúdo dessa variável é 21. Por que 21? É o pino digital e dependendo da variável, o número vai ter significado diferente. Nesse caso, eu vou usar essa variável para armazenar o valor o número do pino digital do ESP32. Tá? Então eu vou estar conectando, ó. Se você olhar aqui, vamos olhar aqui, ó. Tem um módulo relé ali. Esse módulo relé está conectado no pino 21 do ESP32 LoRa. E esse módulo relé envia energia para a trava elétrica, para abrir ou fechar a porta. Né? Mas aí esse 21 não está significando o pino e sim a quantidade, né? Não, é o pino mesmo. Então aquilo ali, um pino é 0? Não. Aqui, veja, a variável, você declara a variável e você vai usar para o que você quiser. Então, por exemplo, nesse momento eu só declarei a variável, certo? Agora, onde você vai usar a variável? Você pode usar para o que você quiser. Então, nesse caso, ó, eu vou pegar essa variável trava elétrica e vou usar aqui, ó. Deixa eu ver aqui o void setup, ó. Pmode. Então, é você quem vai dar uma utilidade
para a variável. Ah, Por exemplo, você pegou R$ 50 hoje. Aí você foi e comprou um lanche, uma pizza. Quer dizer que R$ 50 só serve para comprar pizza? Não. Você pode fazer o que com R$ 50? várias coisas. Exatamente. Então, eu posso fazer o que com a variável? Várias coisas. Várias coisas. Ah, entendi. Eu Entendeu? pensei que, tipo, aquilo ali era só um número, só podia servir pra, tipo, subtração, adição, esse negócio. Não, eu posso... Nesse caso, eu estou usando, ó, por exemplo, ó, vamos lá, Pimode, trava elétrica. Mas trava elétrica vale quanto? 21, Aqui, ó. Trava elétrica vale o quê? 21. 21. Então, aqui, ó. Então seria PIN mode 21. Exatamente, ó. Aqui, essas duas linhas quer dizer a mesma coisa. Ah, e o output parece que é pra receber, né? Output é para Enviar. é uma função que você Tem coloca output e tem input, né? input. Output você configura aquele pino para funcionar como o quê? Para enviar uma energia, enviar uma saída, escrever. Mas assim, só para você mentalizar, qual a importância da variável? Já imaginou, eu vou utilizar essa variável em diversos pontos do código. Aí vamos supor que tenha 30 pontos que tenha o número 21. Eita, vou precisar alterar para 22. Eita, vou alterar todas as linhas agora. Vê que trabalho eu vou ter. Mas quando eu declaro a variável, eita, vai mudar do pino 21 para 23, sei lá. Aí vem aqui, ó. Pronto. Acabou. Por quê? Porque o meu código, ele está usando variáveis. Então eu não preciso modificar todas as linhas. Então essa é a principal, nesse caso aqui, a principal função da variável. Tá do pino. armazenando informações, né? Isso. E você pode modificar em apenas uma linha. Entendi agora. Tá bom? Vamos lá. Configuração de sensor de temperatura. Então aqui a gente tem essa temperatura que vai funcionar no pino do 22, né? Então aí tem uma diferença. Aqui é uma variável. Uma variável ela pode alterar o valor durante a execução do seu código. Então eu poderia aqui colocar também. Eu poderia não usar a variável aqui nesse caso do pino. Porque o pino não vai alterar. Depois que eu fizer a montagem, ele não vai alterar. Aqui eu sei que o código vai alterar. O código pessoa vai alterar a variável. Por quê? Porque uma hora pode ser a pessoa 1, 2. Então, é variável. Agora, os pinos aqui, por exemplo, ó, esse pino aqui eu coloquei define DHT pin 22. Esse define aqui é uma constante. Esse DHT pin é uma constante. Por quê? Esse valor não vai mudar. Então, eu posso já fixar esse valor. É o pino do sensor, o 22. E DHT type é o tipo do sensor. Estou usando já aqui a função da biblioteca. Por quê? Porque esse sensor aqui, ó, é o DHT11, é o sensor de temperatura e umidade. Aí tem o DHT11, ó, tem o DHT11 e tem o DHT22. DHT22. Ó, DHT22 é o branco. Aí tem uma diferençazinha, não lembro qual é. Mas veja, a gente está usando o branco, o azul, que é o DHT11. E tem o branco, que é o DHT22. Aí você precisa colocar aqui qual é o que você está usando. Nesse caso, estamos usando o azul, que é o 11. Tá? E aqui você coloca a função da biblioteca. Ó. Normalmente, quando você usa as funções da biblioteca, já fica azul, fica laranja. Sempre muda uma corzinha. Então aqui ficou laranja, ó, DHT, aí eu vou declarar aqui um objeto que é um nome para eu chamar a biblioteca. Lembra lá do serial? Serial, ponto, alguma coisa. Você sempre está chamando o quê? Um nome para você chamar aquela pessoa. Nesse caso eu estou chamando a biblioteca. Tipo serial.begin. Isso. Que é para começar uma conversa sobre a placa. Isso. Computador, né? Exatamente. Então aqui, ó, DHT é a função que eu estou chamando para dizer qual é o pino e qual é o tipo de sensor que eu estou utilizando. Então, a biblioteca ela faz quase tudo para você, mas você precisa dizer qual é o tipo de sensor que você está usando. Qual é o pino que você vai usar. Você precisa fornecer informações também. Aqui tem uma variável de temperatura. Está vazia. Exatamente, e está vazia. Aqui vai armazenar o valor da temperatura. Aqui tem a variável do pino do sensor LDR. Porque essa variável vai funcionar como entrada. Eu vou ler o sensor de luminosidade, ele vai captar uma informação do ambiente. Eu vou ler na placa. E a
vai receber a informação. Isso, e você vai ler, exatamente. E ele vai armazenar essa informação numa outra variável, chamada valor sensor LDR, que eu declarei vazia. Não coloquei nem informação dentro dela. Então veja aqui, ó, valor sensor LDR. Eu vou ler, fazer a leitura e vou armazenar dentro dessa variável. Certo? Aqui tem o mapeamento dos pinos entre o ESP32 e o módulo LoRa. Então, como eu falei, isso aqui é o módulo de comunicação sem fio. Isso aqui é o microcontrolador, onde acontece todo o processamento computacional. Tá? Entre o ESP32 e o módulo, você precisa dizer os pinos que eles vão usar para se comunicar. Entendeu? Eles dois têm que se comunicar, né? Exatamente. Ele vai processar a informação e vai dizer ao módulo, envia. Entendeu? É igual o correio. Eu vou sempre usar, eu nunca vou esquecer disso. Você processou seu pacote lá na sua casa. Aí você vai lá nos correios para entregar. Você precisa de uma comunicação. Precisa ir lá nos correios, precisa pagar, precisa deixar de uma forma que o correio possa enviar. Aqui é a mesma coisa. O pretinho é como se fosse a gente que vai fazer o quê? Vai fazer o processamento do pacote e depois a gente vai nos correios. Então isso aqui é como se fosse o correio. Ele vai enviar a informação. Entendeu? Pronto, o mapeamento de pinos é isso. Aí aqui, entre o ESP32 e o RFID, então aqui entre o ESP32 e o RFID, existe uma comunicação também. Por quê? Porque quando alguém aproximar o cartão, o que é que vai acontecer? O ESP32 vai saber quem foi, qual é o código desse cartão. Então, vai armazenar diretamente quando apertar, já vai armazenar a variável lá, né? Isso, exatamente. E aí você precisa declarar os pinos também. Também tem os pinos do sensor ultrassônico também. Então o sensor ultrassônico está aqui, ó. Você precisa de uma comunicação entre o sensor ultrassônico e a placa. E aqui tem várias linhas de códigos que é da biblioteca e assim, não precisa a gente se aprofundar muito aqui na biblioteca, tá? Aqui tem o void setup que... Qual é a função do void setup? Lembra? Do void setup, qual é a função? Ele só faz uma vez, que é para configurar. Uma Isso. configuração única. Exatamente. Então você precisa dessa função da void setup e da void loop. A void setup é uma única vez e assim que a placa é energizada. Então ela é a primeira função a ser executada e é executada uma vez só, tá? O que é que você faz aqui? Você normalmente bota instruções de configurações básicas, configurações iniciais, é o setup, tá? Tipo a velocidade que você vai conversar. Isso, assim vai, né? exatamente. Seria o bem. Isso. O módulo, o nome, né, da biblioteca. E o que é que você quer fazer? Você Conversar. quer iniciar, exatamente. Iniciar a conversa. Então veja, você sempre chama o nome da biblioteca que você está tratando, coloca um ponto e coloca o que você quer fazer. Então nesse caso eu quero iniciar a comunicação. Aqui eu quero iniciar a comunicação entre o ESP32 e o computador. Aqui eu quero iniciar a comunicação entre o ESP32 e o módulo RFID, que é esse carinha aqui, ó. Aqui, DHT.begin, eu quero iniciar a comunicação entre o ESP32 LoRa e o sensor, exatamente. Tá? E o serial.print eu vou mostrar a informação na tela, tá? Então a função do void setup é essa. E a função do void loop? Lembra qual é a função do void loop? Que ele vai repetir várias vezes. Ele vai repetir de forma Constante. indefinida. Ele vai repetir indefinidamente. Não é só várias vezes. É para sempre. Até você desligar ou resetar, enfim, alguma coisa. Ou também tiver, tipo, um porém, né? Tipo, acontecer isso até não sei o que, até um tempo. Você pode colocar também, né? Pode. Exatamente. Então, a função do void loop o loop quer dizer repetição. Tá? Então, onde você vê loop, a palavra loop quer dizer repetição. E essa repetição aqui é infinita. A não ser que você cancele ou você tire da tomada, tá bom?
Então é isso. Vamos lá. Aqui no void loop nós temos algumas funções interessantes. Nós temos aqui monitorar a temperatura, né? Monitorar a luminosidade, monitorar a porta e enviar o LoRa. E aqui também ele faz o quê? O RFID check. O que é RFID check? O RFID check ele vai fazer, vai verificar qual foi a pessoa que acessou. Ele vai verificar qual foi o cartão que acessou, tá? E ali é um valor booleano, né? Isso, exatamente, o valor booleano. Aí vamos lá, já que você falou aqui. O que é um valor booleano? Para você para você armazenar um dado, você precisa dizer qual é o tipo de dado, tá? Então, por exemplo, você quando vai enviar informação para os correios, você pode ter vários tipos de envio. Você pode enviar um livro, você pode enviar uma geladeira, você pode enviar uma roupa, né? Então existem vários tipos de dados que você pode enviar, vários tipos de objetos que você pode enviar pelos correios, tá? E o que acontece? Se você vai enviar um livro, você pode usar um pacote pequeno. Concorda comigo? Uhum. Se você vai enviar uma geladeira, tem que ser um pacote o quê? Maior. Maior. Tem que ser... Você precisa armazenar num pacote bem grande, porque a geladeira é maior do que um livro. Você pode pegar um livro e colocar dentro de um pacote de uma geladeira bem grande? Pode. Pode. Mas o que é que vai acontecer? Vai ficar sem condições, né? Porque é só uma coisa pequena num lugar tão grande. Isso. Vai funcionar. Sendo qual é o problema disso? Eu estou desperdiçando espaço, material, podia estar levando mais coisa, podia estar levando um objeto maior, sendo que eu estou usando um pacote bem grandão para carregar algo bem pequeno. E o contrário, não pode. Eu não posso pegar um pacote bem pequenininho do livro e tentar colocar Não tem espaço. uma geladeira, porque eu não tenho espaço. Então os tipos da variável servem para isso. Dependendo do que você quer armazenar, você declara um tipo de variável mais adequado para armazenar aquele dado. Por quê? Porque a memória do microcontrolador é limitada. Então se você declarar, por exemplo, eu tenho variável tipo booleana, eu tenho variável tipo byte, eu tenho variável tipo inteira, eu tenho variável tipo char, eu tenho variável tipo string. Opa, deixa eu ver aqui como é que é. É char e aqui é string. Oxe. Enfim, tem vários tipos de variável. Deixa eu ver aqui como é. Acho que eu estou digitando alguma coisa errada aqui. Eu acho que não é chá, não. Não, char é caractere. Char é caractere. Aqui é diferente, porque já no Python é diferente. Já não existe esse. Eu não sei se existe, né? Mas é diferente já. Int, inteiro. Mas lá também tem os outros tipos. Mas enfim, variável tipo booleana armazena dois tipos de informação, verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, aqui, por que ele declarou variável booleana? Porque ele só quer saber se foi detectado ou não a presença de uma pessoa. A presença de um cartão, na verdade. Então, ou foi detectado, ou não foi detectado. Ou é 0, ou é 1. Ou é falso, ou é verdadeiro. Mas aí, nessa linha, tá dizendo o quê? O bol? Isso é o que? Uma variável? O bol? Não, o outro card presente. Então, card presente é a variável. Ele vai armazenar o resultado dessa informação aqui. Essa função, isso aqui é uma função. Vai retornar ou 0 ou 1. Não pode retornar um valor maior do que isso. Por quê? Porque a variável que você declarou só consegue armazenar uma informação que ou é 0 ou é 1. Tá? Já o byte é diferente. Enquanto aqui eu só consigo armazenar, a gente chama de um bit, um dado só. Aqui eu consigo armazenar 8 bits, que é um byte. Aqui eu já consigo armazenar inteiro um valor maior ainda. Aqui, eu consigo armazenar um valor maior ainda. Tá? Então, dependendo do que você quer enviar, você vai armazenar, vai declarar uma variável pequena ou uma variável maior. Tá? Beleza? Sim. Pronto. Eu tava estudando sobre isso, porque aí tem bit,
aí tem bits, aí tem bytes, aí tem megabytes, Isso. e assim vai. Aí depois, o que é que você faz? Você vai fazer o seguinte, se for verdadeiro, ou seja, se alguém usou o cartão e passou lá no sensor RFID, você vai executar essa função aqui, ou seja, você vai enviar a informação. LoRa send, você vai enviar. É assim que acontece. E aqui eu tenho 4 funções. Monitorar a temperatura, monitorar a luminosidade, monitorar a porta e enviar a informação. Tá? Então cada função dessa aqui vai ser detalhada aqui abaixo. Tá? Então vamos entender aqui essa função. Essa aqui são as linhas de instruções que fazem a detecção do cartão de memória, né? Aí é característica da biblioteca. E aqui eu já vou mostrar aqui para você entender. Se o código for esse, quer dizer que foi o cartão, ou melhor, se o código foi esse aqui, ó, 3217, 127, 162, quer dizer que o cartão 1 foi detectado. Como é que eu sei que é esse código? Porque você já testou. Eu já testei antes, tá? Então, você precisa primeiro testar. Eita, o código desse cartão é esse aqui. Aí você vem aqui, edita e coloca o cartão 1, tá? Aqui, cartão 2 é esse aqui. Cartão 3 é esse. E o cartão 4 é esse. E veja que, dependendo do cartão que foi detectado, o que é que eu vou fazer? Eu atualizo Na variável lá. a variável código de pessoa. Veja que se for a pessoa 1, cartão 1, código de pessoa 1. Se for cartão 2, código de pessoa 2. Se for cartão 3, código de pessoa 3. Se for cartão 4, código de pessoa 4. Se for cartão 5, código de pessoa 5. Então, dependendo, ele faz um teste no condicional. Dependendo do que você está detectando, ele atualiza a variável. Tá bom? Aí aqui, entendeu aqui essa parte? Essa sim, eu entendi. Pronto. Aqui, LoRa send, ele vai enviar essa informação, né? Via LoRa, através dessa função aqui, ó. Aqui ele envia a luminosidade, aqui ele envia a temperatura, aqui ele envia a distância da porta e aqui ele envia o código da pessoa. Como é que ele envia a luminosidade? Ó, ele inicializa o pacote, é como se o carro dos Correios lá ligasse o carro. LoRa print, ele pega o valor e realmente envia. Então pega o pacote, coloca lá dentro do carro e envia. E aqui finaliza a transmissão. Terminando. E ele vai fazer a mesma coisa para os demais. Em cada segundo, né? Tem um delay ali, né? Isso, e tem um delay. Ele vai enviar uma informação, aí espera um segundo, envia outra informação, espera um segundo. Assim como os pacotes. Já pensou se os pacotes chegassem tudo na mesma hora assim? Essa é a maior bagunça. Então, primeiro se espera um pacote ser recebido, depois espera outro ser recebido, depois espera outro ser recebido. E assim vai. Até para fazer transferência de documentos quando tu está fazendo download, você pode pausar. Poxa, como é que eu posso pausar um download de um programa? É porque ele vai enviando pacote por pacote. Aí você pausou, ele parou de enviar. É como se a turma parou para almoçar, a turma dos Correios. Aí tem cheio de pacote lá, aí carregaram só a metade. Esses pacotes aqui eu vou carregar depois do almoço. Aí ele vai e deixa aquele pacote, dá uma pausa, vai almoçar e depois volta. Então na transmissão de informação é a mesma coisa. Ele vai enviar o pacote de luminosidade, aí vou parar um pouquinho aqui. Temperatura, vou parar um pouquinho aqui. E aí vai enviando pacote por pacote. Tá? Ele repete isso, a mesma coisa em tudinho, né? Começa uma conversa, depois mostra o que tem na variável e depois termina a conversa, né? Isso, exatamente. Então ele sempre vai fazer esse fluxo aqui. E aqui, veja aqui, como é que monitora a temperatura, ó? Eu pego a variável temperatura e vou armazenar a dht.read temperatura. É a função da biblioteca. Exatamente. Que vai fazer o quê? A leitura da temperatura. O read é de ler. Então ele está lendo a temperatura. Aí aqui ele está fazendo o quê aqui, ó? Se a temperatura, se acontecer a medição de temperatura, ele diz que aqui ele está fazendo um check para ver se o sensor está com algum problema. É uma função da biblioteca também. Tá? E aqui ele mostra a temperatura. Tá? Luminosidade. Ó, analog read. Ó o read de novo. Read. Ele está lendo.
E está armazenando dentro da variável Valor sensor. valor sensor. Tá? E aí ele mostra que é variável. Tá? E monitorar a porta é o sensor ultrassônico. A mesma coisa, né? É a mesma coisa. Ele está verificando aqui, ó, armazenando dentro da variável distância porta, aqui a leitura, né? Então, basicamente é isso. Então ele tá fazendo isso pra ver se tá dando tudo certo, se não tem nenhum problema, né? Ele tá fazendo as releituras. Necessariamente ele está lendo o valor dos sensores, armazenando, porque ele vai enviar depois. Tá? Aí depois que ele lê tudinho, ó, depois que ele lê tudinho, ele vem aqui, ó, e envia. Envia a informação. Li o sensor 1, li o sensor 2, li o sensor 3, li o sensor 4. Aí ele pegou e vai enviar para o outro ESP. É porque ele ajuda isso tudo, né? Isso. Agora vamos ver. Não vai funcionar porque não está conectado os sensores. Mas aqui Deu pra entender. deu para entender, né? Beleza? Pronto.